Eu acabei de zerar a Plague Tale e eu não estava preparado para esse jogo. Existe jogo para se divertir, existe jogo para passar o tempo, tem jogo que te deixa triste, My dog. Who did this? com medo, No. ou feliz. Mas a Plague Tale faz algo diferente. Ele te entrega todas essas emoções ao mesmo tempo, sem aviso, sem preparo e sem dó. Eu só queria proteger meu irmão e tentar entender o que diabos que estava acontecendo, mas quando eu cheguei no final, eu percebi que tudo aquilo era só o começo da merda toda. Plague Tale Innocence conta a história de dois irmãos que literalmente perdem tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Em menos de 15 minutos de jogo, a vida nobre, tranquila e protegida da Amicia vira um pesadelo absoluto, e você cai junto com ela nesse abismo. Hoje eu quero te mostrar porque um jogo indie de 2019 conseguiu marcar tanta gente. A história se passa na França, em 1348, um dos períodos mais sombrios da Europa. Uma época dominada por três grandes desgraças ao mesmo tempo: a Inquisição, a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. Bom, a história ela começa simples. A Mícia, uma garota de 15 anos caminhando pela floresta com o pai e o cachorro da família. É um momento calmo, quase confortável e serve como tutorial perfeito para mostrar pra gente a habilidade dela com estilingue, sua arma principal durante todo o jogo. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Mas essa calmaria dura menos de 5 minutos. Depois de acertar um javali, seguimos o rastro dele cada vez mais fundo na floresta até que tudo fica estranho, a luz muda, o ambiente fica pesado e então encontramos o javali completamente devorado. E aí vem o som, o choro do nosso cachorro. I'm here! I'm coming! Quando corremos até ele, vemos a cena mais traumática possível. Ele sendo puxado para dentro de um ninho gigantesco de ratos e simplesmente sendo devorado. Dog. Who did this? É grotesco e isso é só o começo do jogo. Depois dessa tragédia, voltamos para casa. O pai de Amicia tenta manter a calma e diz para irmos até nossa mãe, que está cuidando do nosso irmão mais novo, Hugo. Bom, e aqui vem um detalhe importante. A Amicia praticamente não conhece Hugo. It's me. A doença misteriosa dele manteve os dois afastados por anos. Quando eles se encontram pela primeira vez no jogo, é quase como se eles fossem estranhos. Isso é notado quando a Amicia se apresenta para Hugo. A mãe deles é alquimista e dedicou a vida inteira a tentar curar Hugo. Mas antes que a Amicia consiga entender o que está acontecendo, algo terrível acontece. Um barulho. Shh. You ought to stay here with your brother. A mãe sai para verificar e quando a Amicia olha pela janela, vem o choque. A Inquisição invade a casa. O líder deles, o cruel Nicholas, captura o pai de Amicia e exige saber onde está Hugo. Ele se recusa a falar e Amicia vê o próprio pai sendo morto na sua frente. Where is your son? In good hands. Em tempo para reagir, ela pega Hugo e foge pelo jardim. Ali eles reencontram a mãe e é nesse momento que o jogo deixa claro que a infância acabou. A mãe entrega as últimas instruções: fugir, procurar Laurentius, um médico que pode ajudar Hugo, e sobreviver. Ela fica para trás para segurar a Inquisição e a Amicia vê a espada atravessar a porta. Mother, no! Eles perderam tudo em questão de minutos. E é isso que torna Plague Tale Innocence tão pesado. Em 15 minutos de jogo, a Amicia passa de uma adolescente comum para alguém que precisa carregar o peso do mundo nas costas. Ela nunca escolheu isso, nunca pediu para ser protetora do seu irmão,
nunca quis ser uma mãe substituta aos 15 anos. O verdadeiro inimigo do jogo não são os ratos, não é a Inquisição. O verdadeiro problema é o fardo injusto que cai sobre a Amicia e a força que ela vai precisar encontrar para proteger o único pedaço de família que ainda lhe resta. Durante a nossa jornada para entender qual que é a doença de Hugo e por que a Inquisição está desesperada atrás dele, a gente conhece alguns personagens que acabam se juntando ao caminho de Amicia. O primeiro que a gente encontra é Lucas. Lucas é o aprendiz do Laurentius, um alquimista prodígio, inteligente, calmo e talvez o único realmente preparado para lidar com o caos que está acontecendo. De todos os aliados que a gente encontra no decorrer do jogo, ele é o que mais faz sentido estar com a gente. Ele tem um propósito, tem motivação e realmente se importa com o Hugo. É quase como se ele fosse o ponto de equilíbrio entre tanta tragédia. Os próximos personagens que nós conhecemos são Mel e Arthur. Mel e Arthur são dois irmãos ladrões, sobreviventes puro. Eles fazem literalmente de tudo para ficar vivo. Eles roubam da Inquisição, eles fazem favores em troca de dinheiro, eles vivem como nômades e se viram como pode. Eles trazem leveza, trazem até humor pra dentro do grupo de Amicia, mas pra ser bem sincero, eu não senti que eles tinham um motivo real e forte pra seguir Amicia e Hugo até o fim. Eles entram na jornada mais porque o roteiro precisa de ajuda naquele momento do que por uma motivação emocional profunda. Mas ainda assim, eles rendem boas conversas e traz uma dinâmica legal pra dentro do grupo. Bom, por último nós encontramos Roderick. Ele é um filho de um ferreiro renomado e a Inquisição quer usar as habilidades da família dele para abrir uma porta antiga, algo que coloca ele diretamente no caminho do perigo. Ele é aquele personagem carismático e porradeiro e fortão. Aquele típico personagem gente boa e gosta de bater nos outros. Mas novamente eu não senti um motivo tão convincente para ele se jogar de cabeça na missão de Amicia. Agora, se tem algo que realmente brilha nesse jogo não são os aliados, é a relação entre Amicia e Hugo. No começo, Amicia não sabe lidar com o irmão, ela mal conhece Hugo, ele cresceu isolado, doente e protegido pela mãe. E dá pra sentir o conflito nela o tempo todo. Proteger ou irritar, ser irmã ou ser mãe, cuidar ou fugir daquela responsabilidade enorme. Às vezes ela trata ele com carinho, às vezes responde de forma seca e quase impaciente. E isso não é defeito do roteiro, é humanidade. Afinal, ninguém de 15 anos está preparado para carregar o peso de proteger uma criança em meio a uma guerra, uma praga e uma perseguição religiosa. E conforme a jornada avança, o laço entre eles cresce de um jeito brutal, bonito e doloroso ao mesmo tempo. Pra mim, quem tem irmão e tem uma relação muito forte com ele, é impossível não criar uma conexão com os dois. E é aí que o jogo te pega. Não pelos companheiros de viagem, mas pela forma como um relacionamento frágil vira uma dependência mútua. E no fim, uma das coisas mais emocionantes do jogo inteiro. Jogar a Plague Tale não é só acompanhar a história de dois irmãos fugindo da Inquisição. É uma experiência que te transforma por dentro daquelas que você termina e fica alguns minutos parado pensando. Esse jogo te ensina algumas coisas sem nem perceber. Ele te lembra que coragem não nasce pronta. A Amicia não começou sendo uma heroína. Ela foi forçada a ser forte e conforme você joga, percebe que ninguém realmente está preparado para o peso do mundo, mas a gente aprende a carregar. Ele te mostra que vínculos podem nascer no meio do caos. Ver a relação entre Amicia e Hugo crescendo, mesmo com medo, dor e desespero, faz você olhar diferente para os seus próprios laços. Te lembra do valor de proteger alguém, mesmo quando você também está quebrado. Ele te faz sentir algo que poucos jogos conseguem: empatia verdadeira. Não é sobre matar inimigos ou completar objetivos, é sobre sobreviver juntos. E no final, você acaba mais conectado com esses personagens do que imaginava que estaria. Ele te coloca dentro de uma tempestade emocional e te deixa mais humano por causa disso. Medo, tensão, afeto, perda, raiva e esperança. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. E esse turbilhão que deixa o jogo tão marcante. Plague Tale não te dá apenas uma história, ele te dá uma sensação, uma cicatriz emocional boa, daquelas que você carrega com orgulho. E é por isso que zerar esse jogo não é só terminar um capítulo, é sair diferente do que você entrou. Depois de tudo que Amicia e Hugo passam, depois de cada perca, cada fuga e cada noite encarando o impossível,
o jogo finalmente te revela a verdade. A doença de Hugo não é só uma doença, ela é um poder. Um poder capaz de mover a mesma força que destruiu cidades inteiras, a praga dos ratos. No confronto final, quando Vitalis tenta usar esse poder para se transformar em algo quase divino, é exatamente que aí tudo se inverte. Porque é Hugo, a criança frágil, doente, que mal conseguia andar no começo do jogo, que passa a assumir o controle. Ele comanda a praga. E a Amicia, que passou o jogo inteiro tentando afastá-lo do caos, finalmente entende. Não dá mais pra fugir. Se ela quiser proteger o irmão, vai ter que ajudá-lo a dominar aquilo que está crescendo dentro dele. E isso vai ter um preço. Eles vencem Vitalis, mas isso não é uma vitória feliz. É só uma confirmação de que algo muito maior está vindo. Algo que nem eles entendem ainda. E aí entra o ponto importante. Innocence termina, mas a história de Hugo e da praga está longe de acabar. Calm down. It's over. Innocence é um daqueles jogos que você termina e fica alguns minutos parado, encarando a tela e tentando processar o que acabou de acontecer. E agora eu entendo perfeitamente por que esse jogo se chama Innocence. Porque no fim, ninguém sai inocente. Nem a Amicia, nem Hugo e nem a gente.